Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje é a segunda parte do tema escravização das redes sociais, que tivemos o prazer, a honra, o prestígio de contar com o nosso amigo Alan Paixão, publicitário, trabalhador espírita, integrante do Grupo Luz. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado novamente pela segunda parte. A primeira parte fluiu tanto que a gente conseguiu chegar na pergunta de número 4, né? São 16. Então... Vamos ver como vai ser hoje. A gente vai para uma novela, vários capítulos. Você já pode enviar suas dúvidas, reclamações, sugestões, principalmente sugestões de temas para o nosso WhatsApp no 64 996031234 ou para o nosso telefone fixo aqui no estúdio no 64 3014 4009, que o Claudião tá louco para te atender. E quem sabe você ouvir a voz dele de locutor de By Night. O nosso programa é retransmitindo pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, de Jataí, Casa do Caminho, de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec, de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor, de Jataí, Centro Espírita Mansão do Caminho, da cidade de Quirinópolis, Allan Kardec, da cidade de Mineiros, e Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso no Sul. Alan? Fica à vontade para a nossa oração inicial. Vamos lá então, convidar você aí de casa ou de onde você estiver, se você sentir à vontade, fechar os seus olhos e entrar em sintonia com você mesmo, porque Jesus nos disse que cada um de nós tem a centelha divina. E por isso, mestre querido, nesse momento, queremos rogar a Ti, para que possamos, Senhor, ter a sensibilidade de acessar o nosso mais profundo eu, que é o Teu espelho, pois fomos criados à Tua semelhança, Senhor. Oriente-nos aqui nesse bate-papo de hoje, pedimos bênção e paz para o mundo e que todas as boas vibrações caiam, Senhor, sobre o universo. Nesse momento que estamos avançando na nossa transição planetária e que sejamos nós os herdeiros deste próximo mundo. Certos do Teu amparo, agradecemos pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Então, por aberto aqui o nosso programa de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Alan, como nas novelas, a gente vai rever parte dos últimos capítulos para que o nosso ouvinte possa se inteirar. Aquele resumo, Aquele resumo, é. A última pergunta que nós reflexionamos sobre ela no programa passado foi se existe um limite para que uma rede social seja saudável, ou seja, até que ponto que o uso das redes sociais pode ser saudável ou não existe o limite. Hoje, então, nós começamos como: podemos considerar as redes sociais como inclusivas ou discriminatórias? Com certeza. Tanto um quanto o outro. Não, mas aí não dá. Elas são inclusivas e discriminatórias ao mesmo tempo? Do meu ponto de vista, eu acredito que sim. Por quê? Porque ela, em especial, a ferramenta em si, ela é só um algoritmo, ela é só uma programação. Ela é uma ferramenta neutra. Neutra. Agora, quem faz a inclusão ou a discriminação somos nós. E nós sabemos que nós, como seres humanos, né, imperfeitos que somos, hora ou outra, incluímos ou discriminamos, né? Então, por mais consciente, talvez, que a gente acha que a gente uma hora ou outra a gente está, ou talvez, né, ali permeando esses dois extremos aí. Mas no cenário geral, em relação às pessoas que usam, pelo que você consegue ver até como publicitário, o uso das pessoas das redes sociais hoje tem uma tendência mais inclusiva ou tem uma tendência mais discriminatória? Eu penso que, baseado no que o ser humano, de um modo geral, quer ter sempre a razão, o que acontece? A gente tende a viver polos extremos. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas que não combinam com a minha ideia, eu não quero do meu lado. Nesse momento eu estou sendo discriminatório, né? E
E quando eu começo a fazer isso, automaticamente a inteligência da rede social que quer me mostrar o que eu quero ver, eu começo então a entrar numa separação. Aí, por esse ponto de vista, a gente pode entender que pode ser discriminatório, né? Onde existe essa separação de que eu só quero ver o que me interessa, eu só falo com quem me interessa, e se você tem uma opinião diferente da minha, eu não quero ser seu amigo, só quero ser amigo, né? Aí entra a política do cancelamento. Exatamente. Né? Então, como eu iniciei falando sobre essa questão que as redes sociais são neutras, né? Agora, eu penso assim, mas como é que ela pode ser inclusiva? Na nossa empresa, a gente trabalha com uma vertente do marketing digital, do marketing, que são os infoprodutos. E nesse momento eu vejo que elas são inclusivas. Por quê? Porque nesse momento a gente propicia conhecimento, expansão de consciência para as pessoas em determinado assunto. Então, por esse lado, né, então depende sempre do ponto de vista, né? Então, por esse lado, aí eu vejo onde ela é inclusiva. Onde, por exemplo, a gente poder debater aqui numa rede social como o YouTube, o Facebook, nós estamos transmitindo agora, e levar uma nova visão para outras pessoas que têm a flexibilidade, né, e a humildade, talvez, de ouvir pontos de vista. Esse termo, escravização mental das redes sociais, isso é apenas um rótulo ou realmente a gente pode considerar que existem pessoas que são escravas das redes sociais? Eu tenho certeza que tem pessoas que são escravas, assim como são escravas dos vícios. Eu acho que cheguei a comentar no programa anterior que eu tenho um amigo médico, né? E que atende inclusive muitos jovens, né? Que são dependentes, que precisam tomar remédios de anti-ansiolíticos, né? Remédios fortes na veia para acalmar, para que ele consiga desligar do celular. É uma coisa realmente surreal. E já tem o nome técnico, é nomofobia. Exatamente. Então, isso para mim é uma escravização. Toda vez que você não consegue ter a liberdade para fazer o que você quer espontaneamente, não consegue desconectar de alguma coisa, né, que direciona inclusive os seus comportamentos, eu penso que isso é uma escravização. E você tem alguma noção, ou até mesmo alguma especulação sobre onde pode chegar essa escravização das redes sociais? Bom, primeiro quero dizer que tudo que eu estou falando aqui é só meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta, né? Sim. Então é meu ponto de vista. Eu penso que a humanidade, em todos os processos evolutivos, tende a ir aos extremos primeiro para que haja um equilíbrio. Então, se nós vamos chegar a esse extremo, né, de um número muito expressivo de pessoas chegar a ter essa dependência alta, né, no sentido de não conseguir viver sem, não estou falando da necessidade profissional, não, ou do que ela pode servir, mas a necessidade psíquica, tá? De pertencimento, de fuga, de refúgio, né, mental. Eu penso que pode chegar assim num determinado momento que isso vai ser como eu penso que já está sendo um caso de saúde pública, né? Mas ao ponto de ligar todos os alertas vermelhos. Eu penso que isso pode, né, acontecer. Em relação ao que você disse aí sobre os alertas vermelhos, essa frase me faz pensar numa situação que me leva a refletir sobre uma outra, que é o quanto nós, seres humanos, ainda somos muito imaturos espiritualmente.
Porque a verdade é que muita gente age na vida como verdadeiras crianças psicológicas. Por exemplo, se você deixar uma criança num quarto cheio de caixas de chocolate, ela vai devorar tudo. Ela não vai pensar que aquilo pode ser pernicioso, pode fazer mal, pode causar algum dano. E pior, mesmo se os pais ou um adulto qualquer alertar, ele não vai achar que é aquilo tudo. Ele quer o prazer do momento, ele quer se deliciar com aquele chocolate. Da mesma maneira, é um número muito grande de pessoas no mundo que vivem a vida como se estivessem num grande parque de diversões. Então querem usufruir do que dá prazer imediato, de preferência. E isso sem pensar nas consequências que aquilo pode trazer. E se alguém que tem uma noção, ou um conhecimento, ou uma experiência de que aquilo pode fazer mal e alertar, ela não leva a sério. Por exemplo, esse apagão que teve aí recentemente do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, eu vi muita gente, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, dizer assim, eu quase fui à loucura. Nossa, isso aqui é algo que me mostrou que eu estou muito apegado ao celular, às redes sociais. E fica só aí. Ou seja, acende a luz vermelha no painel dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Elas percebem que aquilo está fazendo mal, mas não agem, não reagem. Isso mostra o quanto tem a mente fechada, o quanto não consegue olhar o futuro. Querem agora. Por que o futuro? Quando vier o futuro eu dou um jeito. Quando chegar eu vejo o que eu posso fazer. É por isso que é necessário virador. Né? Por exemplo, quando você fala em relação a redes sociais, a dependência, a escravização, que eu acredito que utilizaram o termo escravização para substituir o termo vício, que já está muito batido, e que não causa tanto efeito psicológico para quem ouve, o efeito na área de recompensa do cérebro, ele é praticamente igual, segundo dados que eu li, a de quem usa maconha, por exemplo. Eu já cheguei a ler que é como a cocaína. E aí quando você vai para as pesquisas e vem lá que um número muito grande de casais estão trocando sexo pelas redes sociais, aí você percebe que a coisa é grave. Antes era pela televisão, né? Antes era pela televisão, justamente. A televisão só diminui de tamanho, né? E abriu mais. Ficou mais atrativa. Mas assim, isso precisa ser observado pelas pessoas. E nós estamos vivendo um momento que não adianta nem apelar para os pais. Porque os pais, os adultos, estão muito mais dependentes do que os filhos que já nascem na era do celular. Uhum. Tem até uma piada que diz que antigamente, quando o filho estava demorando muito para nascer no parto normal, é porque estava sentado, né, numa posição que dificultava, tinha que abrir. Hoje não, quando está demorando muito é porque está segurando o tablet e não passa, aí vai ter que abrir para tirar. Então assim, os adultos estão muito mais dependentes e isso é algo muito grave. Sim. E isso traz um alerta muito grande. Teve, você falando aí essa analogia de uma criança num quarto, teve um estudo científico para demonstrar o quanto as crianças tinham capacidade de resistir à tentação ali imediata, né? E aí eles deixavam ali, chegava lá, deixava a criança sozinha, né? E falava, vou deixar aqui dois pedacinhos de chocolate, né? E você não pode comer até eu voltar, tá? Porque se você não comer, aí você vai ganhar mais 2.
E aí filmavam as crianças e a maioria não resistia e comia os dois, né? Um comia só e o outro acabava comendo os dois. Se for Trento, então... Aí não aguentava. A tentação é muito grande, né? E aí, para demonstrar, né, que a essência do ser humano é ansiosa, né? Lá da criança. E as redes sociais, ela acelera esse processo da ansiedade porque a comunicação é imediata. Porque, né, talvez você já viveu aquela época da carta, né? Você mandava uma carta... Aí, meu pai falava muito, mas eu não vivi isso, não. Eu cheguei a viver. Talvez eu seja da idade do seu pai, mais ou menos. Brincadeira. Mas eu cheguei a experimentar essa sensação, né? Se é aquela expectativa. Sim. Será que a pessoa respondeu de novo? Será que ela não respondeu? Por que não respondeu? Aí o correio atrasava um pouco mais, um pouco menos. Então aquele, né? Só para os nossos ouvintes ter ideia, da geração mais nova, às vezes uma carta levava semanas, ou às vezes um mês para chegar. Então você escrevia a carta, botava no correio. 3 semanas para chegar lá. Aí a pessoa respondia, botava no correio. 3 semanas para chegar aqui. Mas era gostoso, né? Por quê? Porque não criava essa sensação de saciedade imediata. Você se satisfaz muito rápido. É como se... vamos fazer uma analogia grosseira aqui, mas assim, você tem um prato muito gostoso. Há um tempo atrás, você saboreava o prato todo. A tecnologia hoje fez com que você dê uma garfada e já sinta saciedade, ou seja, acabou sua fome. Já quer outro prato. Já quer outro prato. Saboreia. Ou às vezes você continuar naquele prato, ele já perdeu a graça. Então, no meu ver, é mais ou menos isso. Eu sou do tempo do cartão de Natal. A coisa mais gostosa que tinha no mundo era aproximar o Natal, você comprar os cartõezinhos, assinar, fazer dedicatória, botar no correio, embaixo da porta da casa da pessoa. Aquilo é uma sensação muito boa. E só lembrar, pessoal, e eu estou falando isso para mim também, né? Que isso ainda existe, tá? Se você quiser mandar um cartão de Natal, escrever uma carta, né? Você pode fazer isso, tá? Talvez valha a pena você experimentar essa sensação. Mas é porque eles não sabem nem onde procurar. Tem uma empresa no Brasil que chama Correios. Você pode ir lá, né? Lembre-se de não pegar só o celular, pega o endereço da outra pessoa, você encaminha. E isso e quem não viveu isso, né? Talvez não vai saber nunca o que é essa coisa gostosa de receber uma mensagem tão esperada. E essa questão, essa analogia bacana que você fez do prato, né? Você recebia, quanto maior a carta era melhor, né? Se você recebesse uma carta com meia página, você falava, só isso, né? Hoje você recebeu uma mensagem muito grande, um vídeo muito grande no WhatsApp, tá? Você fala, meu Deus, quem é? Né? Se a pessoa passar o áudio de mais de 1 minuto, você já chama de podcast, né? Então, agora, naquela época, não, se você escrevesse uma carta de 3, 4, 5 páginas, aquilo era uma felicidade imensa, né? E você falou uma coisa aí que me fez lembrar outra, e você como publicitário vai saber disso até mais do que eu. Já existem estudos hoje para composição de texto para redes sociais desse tamanhozinho. Porque se você fizer um texto mais longo, as pessoas não vão ler. E está criando uma geração de analfabetos funcionais muito grande. O que é o analfabeto funcional? Ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Né? Tanto é verdade que livrarias grandes, como a Cultura, já estão fechando, falindo, Saraiva, porque não tem vendido o livro mais. As pessoas querem textos curtos, objetivos, resumidos, e não é de à toa que já se deu conta que essa geração última agora foi a primeira na história da humanidade que veio com QI menor do que os pais. E de preferência a pessoa, se você pudesse colocar um chip na cabeça dela e falar assim, quanto que é esse conhecimento aqui, né? Transfere. Aí ela vai lá e compra e só faz um download e aí você tem um conhecimento sem precisar estudar, né? Então, realmente é uma preocupação. Eu, por exemplo, com a minha filha me preocupo com isso, né? E ela tem, inclusive, uma tarefa de ler uma quantidade de páginas
por dia, com muita dificuldade, porque aí eu estou lutando contra a natureza, né? E a tendência, né? Tipo assim, mas por que eu? Por que meus colegas não fazem? Por que os pais dos meus colegas? Porque tudo é assim, né? Quando você vai implementar uma coisa na educação do seu filho... Por que lá não é assim? E aí, como a gente tende a fugir da média, não porque a gente é melhor, não, mas é porque a gente quer buscar algo a mais, né? A gente quer estudar, a gente quer fazer diferença nesse mundo, né? E deixar uma criança, um adulto diferente. Aí as crianças de hoje são muito questionadoras, né? Porque elas têm 1000 vezes, ou eu não estou chutando aqui, mais conhecimentos que nós na mesma idade deles, né? Então, é difícil você argumentar com uma criança, né? Em relação ao que você quer implementar de bom para a vida deles, em relação a escrever, a ter conhecimento, a expandir, a olhar o mundo diferente, a poder ler, né? A não ser um escravo do meio, né? Não só estou falando não só da escravização da rede social, mas o escravo do meio, ou seja, escravo manada, né? Aquele efeito manada, todo mundo pensa assim, eu também tenho que pensar, né? E aí é difícil, né? Por causa disso. Por exemplo, eu respondo minha filha no WhatsApp, tem hora que eu tenho que falar com ela, filha, escreva as palavras inteiras. Porque ela manda uma letra para significar uma palavra, porque é assim que elas comunicam com os amiguinhos, né? É 2 letras, no máximo. Para você fazer uma frase, é 5 letras. Olha que interessante. No tempo dos nossos bisavós, se tratava as pessoas por vossa mercê. Então, a vossa mercê, assim. Algumas décadas depois, virou vós mercê. No Nordeste, vós mercê. Depois virou vancê. Aí depois virou você. Chegou às redes sociais, virou VC. Letra V e a letra C. Ultimamente, é só o C. Daqui onde vai ser assim. Porque não tem mais para onde tirar. A gente ri, mas isso é trágico. Sim, com certeza. Fala no microfone pro ouvinte ouvir, Claudinho. Não, fala aí, deixa preguiça. Eu tava com minha filha esses dias e ela escreveu. Tá faltando ligar aqui. Liga o microfone, Claudinho. Agora a gente vai te ouvir. Agora deu aqui. Eu tava falando com minha filha esses dias pelo WhatsApp e ela escreveu. Eu escrevi para ela, falei assim: como você está? E ela escreveu 8, só um 8. Eu falei, mas não entendi. Ela, oi, tô. Ou seja, você tá bem? Oi, tô. E o interessante é que vai se criando dialetos, né? Que daqui a pouco, gerações que não são muito conectadas, como talvez os nossos pais de hoje, vão ter dificuldade para conversar em português. Entendeu? Imagina um alemão vindo para Goiás ou Minas para aprender a falar português. Como é que você está? Então, como que você está? Como que você está? Até comer, né? Como é que você está? Como que você está? As pessoas vão ter dificuldade, né? Você está bom? E aí entra no dialeto das redes sociais, aí que trava tudo mesmo. Tem uma influencer que é alemã, que ela faz muito vídeo no Instagram, que ela brinca com essas coisas do brasileiro. Imagina chegar assim na casa tradicional goiana ou mineira e ouvir as pessoas conversar. Aí você chega lá, eles estão fazendo café. E aí, pó, pó, pó? Pó. Pode pôr pó? Pode. É complicado. Então, por aí a gente vê para onde que está caminhando o nosso português, por exemplo. Então, a gente percebe, né, que a ferramenta em si, ela é uma boa ferramenta, né? Assim como, se a gente for fazer uma analogia com os pensamentos.
o pensamento é uma excelente ferramenta. Eu posso usá-lo a meu favor, inclusive a favor dos outros, para emanar boas vibrações, para construir um mundo bom para mim, porque a gente sabe que tudo começa no pensamento. Mas se eu não uso ela bem, ou seja, eu como usuário não uso essa ferramenta, ela não vai ser boa, né? Então não tem a ver com a ferramenta, tem a ver com o usuário, né? Inclusive, você acabou de me inspirar um tema para uma palestra. De fazer uma analogia entre os efeitos do pensamento, fazendo um paralelo com os efeitos das redes sociais. Tanto para o lado bom, quanto os estragos que um pensamento indisciplinado pode ter e o uso indisciplinado das redes sociais podem ter. Porque o que você falou aí é uma verdade. É claro que o funcionamento é totalmente diferente, né? Mas a gente pode sim traçar uma linha de raciocínio, fazendo uma analogia que fica bem interessante para quem é leigo no assunto do pensamento, compreender isso. Porque eu acho que você comentou no programa passado, eu não tenho certeza disso, mas a gente conversou sobre alguma coisa relacionada sobre as questões de obsessões em relação às redes sociais. Sim, então hoje a gente pode dar um passo para o Espiritismo 2.0. As influências que os nossos pensamentos têm sobre o que nós postamos ou que nós procuramos nas redes sociais. Porque, por exemplo, nesse momento agora que a política está começando a enfervecer. Ano que vem vai ser tiro para todo lado. Então, as pessoas que ficam buscando essas intrigas nas redes sociais, se deliciando, odiando, atacando, excluindo, cancelando, elas fazem uma sintonia numa frequência de pensamento tão negativa que faz mal a ela. O Dr. Bezerra de Menezes, quando começou a pandemia, ele trouxe uma mensagem muito próxima disso, falando quase que com essas palavras, para que a gente vigiasse os nossos pensamentos naquele momento, para que a gente não descesse os pensamentos aos patamares inferiores. Por quê? Você baixa a sua guarda psíquica. A Joana de Ângeles já assinalou, e eu li isso há muitos anos atrás, eu ainda quero procurar qual foi o livro, que ela disse que na época ela fez referência à AIDS, que as doenças viróticas elas são muito mais doenças de comportamento psíquico do que de comportamento físico. Porque perguntaram para o Divaldo por que tem pessoas que se contaminam tendo um tipo de comportamento e outras pessoas que têm um comportamento até talvez mais obtuso não se contaminam. Ele falou, por questão de comportamento íntimo. É uma questão de você sintonizar e abrir. Porque hoje a própria medicina fala, dentro da área dos estudos da psicossomática, sobre o quanto as nossas emoções podem abrir brechas para doenças. Então, assim, isso é muito grave. Isso dá outra palestra, inclusive. E se eu puder contribuir na palestra com a sua ideia para fomentar mais, poderia fazer algo no sentido assim. A história vai começar do começo ao fim da palestra, a pessoa imaginou uma coisa, ela pensou, ela foi lá e postou na rede social. Aí aquilo reverberou, ela fez uma outra ação na rede social, porque ela pensou e aí no fim, né? Mas falando sobre essa questão aí do pensamento, né? E conectando isso aí com as redes sociais, eu recentemente, né, recebi um vídeo, eu achei bem interessante, sobre a produção de oxitocina quando você faz o bem ou quando você vê alguém fazendo o bem. Achei um vídeo bacana e tal. E aí eu resolvi testar. E hoje eu uso como uma estratégia de buscar energia. Então, nesse vídeo, eu falo de uma pesquisa, não lembro dos dados, enfim, mas o importante é o fundamento, que diz que quando você faz o bem, você faz a caridade,
ou ver alguém fazendo a caridade dispara em você uma descarga de ocitocina, que é o neurotransmissor do prazer, e você aumenta inclusive sua energia física, né? Então isso muda a sua vibração. E eu pensei, bom, se isso é verdade, eu sinto sempre melhor quando eu faço o bem. Então, em os dias que eu estiver necessitando dessa de energia, né? Porque tem dia que você não está bem por algum motivo, né? E aí eu comecei a fazer um teste comigo mesmo. Então, eu vou lá no YouTube e procuro assim vídeos de pessoas fazendo bem, história real de alguém que fez o bem, e começo e me entrego para aquela história. Eu sou uma pessoa emotiva. Em poucos minutos eu estou emocionado, entro naquela história e eu vou te falar que daqui a pouco eu estou muito bem. Então, por que eu estou trazendo isso? Na próxima você sai de casa e faz o bem, você vai se sentir melhor ainda. Então, e é uma outra coisa que eu coloquei até um post-it, né? Que é para que eu possa me obrigar a fazer o que Jesus ensinou. Né? Não quer dizer que eu consigo todo dia, mas está lá. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu me pego algumas vezes fazendo isso. Eu faço uma boa atitude naquele dia. Alguém que me chamou no WhatsApp ali, que está pedindo uma ajuda e tal, eu vou lá e faço alguma coisa boa e meu dia começa bem melhor. Então vou dar dica de estratégia aí para você. Vou dar um testemunho meu, que quem chegar agora e conectar agora vai achar que a gente está fugindo do tema, mas não. E eu já vou justificar antes porque é que nós não vamos fugir do tema. Porque um dos maiores problemas hoje, segundo pesquisas, das pessoas que entram naquele círculo dos transtornos de ordem mental, das ansiedades, das depressões da vida, síndrome de pânico, o uso exagerado das redes sociais, o uso exagerado do celular tem sido apontado como o precursor principal. E você não consegue entrar nisso se não estiver usando muito. Então, ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. Se você está muito tempo usando o celular, você deixa de fazer N outras coisas. Com certeza. Né? Ano passado eu tive Covid. E graças a Deus, bem no começo. Que assim, se não me engano, foi julho. Final de junho, começo de julho. E graças a Deus também eu fui praticamente assintomático. Eu descobri que eu tinha Covid porque eu fui obrigado por questões profissionais a fazer um exame e acusou no exame que eu tinha. Eu fui para o laboratório fazer um mais conclusivo, eu tinha um anticorpo, mas não tinha mais o vírus. Então, quer dizer, tecnicamente eu já estava curado. Mas vieram as sequelas. E em setembro, se não me falha a memória, final de setembro, segunda quinzena, meados de setembro no máximo ali, eu tive pela primeira vez na vida uma crise de ansiedade. Nunca tinha tido antes. Até então, inclusive eu fiz uma palestra na época, foi uma palestra muito difícil, porque eu estava no meio da crise, eu tinha que cumprir, eu não ia ligar lá, Claudinho, arruma outra aí que eu estou doente, eu não posso ir. Eu não aprendi desse jeito. Eu acho que para você desfazer um compromisso desse, você tem que estar impossibilitado mesmo. E não foi o caso. E assim, na época eu achava que a crise tinha sido disparada por várias outras coisas, inclusive um momento que eu estava vivendo. Na palestra eu narrei esse momento. Mas nada como o tempo, os estudos, aí vieram os estudos mais aprofundados, porque sequelas, reações da Covid, ninguém sabia nada. Até hoje sabe-se muito pouco, é bom que você diga isso. A ciência, os médicos ainda têm no vírus da Covid um mero desconhecido. Mas já se sabe que uma das sequelas da Covid é justamente transtornos de ordem psiquiátrica, entre elas a ansiedade. Mas o fato é que quando houve os fechamentos, por conta daqueles primeiros afastamentos sociais, que fechou-se tudo, você lembra muito bem, o centro fechou, né?
Eu, juntamente com o grande Claudião, e fomos um dos poucos que mantivemos as palestras online. Mas a maioria dos trabalhos no bem que eu fazia, eu fui obrigado a me afastar. E eu sei que isso contribuiu para eu entrar numa crise de ansiedade. Mas o fato é, para encerrar aqui logo, o auge da crise, vamos colocar aqui de maneira didática. Eu comecei a crise no domingo. Na terça, quarta-feira, eu já tinha ido ao médico, já estava no pico dela. Na quinta-feira, eu resolvi reagir. Falei, não posso deixar isso me abater. E foi mais ou menos isso. Em 3 a 4 dias que eu entrei, que eu descobri o que eu estava sentindo, que eu entrei naquilo, que eu resolvi reagir, o que eu fiz? Liguei para as pessoas que eu conhecia, que as instituições estavam fechadas. Olha, eu estou precisando voltar. Pode ir? Pode. Alain, em 3 dias, se eu colocar aí que o 0 é a crise e o 10 a cura, em 3 dias eu estava no 9. E isso se deu porque eu saí, eu levantei e fui atrás do trabalho que eu havia parado. Porque não é fazendo autobiografia, não. Antes da crise da Covid, eu tinha de segunda a segunda, todos os dias, pelo menos, uma atividade voltada à prática do bem. E aquilo me fazia muito bem. A produção de ocitocina, juntamente com outros neurotransmissores, se dá. Isso mostra o quê? Que nós somos feitos por Deus. Mas enquanto você fica vidrado apenas em redes sociais e você troca o esporte, que também libera vários neurotransmissores que te causam bem-estar, tanto é verdade que o melhor remédio para a depressão é exercício físico. Sim. É sair do escuro, tomar sol, luz e exercício físico. Sim. Ah, mas eu não gosto de praticar esporte. Não, meu filho. Pega a vassoura, vai limpar a casa. Vai lavar banheiro, vai se movimentar, que não tem depressão que suporte. É verdade. Então é isso que está afundando as pessoas e aumentando as crises por conta do uso exagerado das redes sociais. Sim, porque existe um gatilho muito imediato e muito sorrateiro, né? Porque quando você pega o seu celular, dá um clique e abriu a tela do Instagram ou do Facebook, já era. Porque, primeiro, em quase via de regra, quem está ali são pessoas, a maioria que você pelo menos conhece. Né? Talvez não seja seu amigo, mas que você conhece. Sim. Você sabe que é alguém que você tem o mínimo de informação possível. E aí nós como seres humanos, queremos saber mais da vida do outro do que da minha mesmo. E aí o que eu faço? Já dou um clique que já aparece a vida do outro e quando eu vejo, eu já fui escravizado, né? Porque esse é o objetivo, realmente prender sua atenção. Então, e se nós não temos essa consciência nossa, né? Ou seja, o autoconhecimento, que é onde entra o que Jesus, que a doutrina espírita bate muito na reforma íntima. Né? O que é reforma íntima? Muitas vezes, né, quando eu tive acesso a esse termo, reforma íntima, o que é isso? Né? O que é reforma íntima? Dá a impressão de que eu tenho que quebrar as paredes internas, pintar e tal, mas é conhecer-te, é saber quais são as suas dificuldades. Ela começa por conhecer. Por conhecer e combater, né, as suas más tendências. Então, ouvindo o que você disse sobre como você passou por isso, né, da ansiedade, isso possibilitou, né, você... Por quê? Porque você, primeiro, tem uma expansão de consciência, se conhece o suficiente de saber que tinha algo errado, né, e teve a atitude ativa. Mas por que nós estamos falando? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não têm a mínima consciência de quem é
ou da sua mínima, o conhecimento mínimo da sua essência. Porque nós temos que saber a nossa essência. Porque se eu não sei se eu sou mais agressivo, ou se eu sou isso, ou se me comporto de um jeito quando eu recebo uma informação, se você não se policia, se você não se monitora, você se escraviza mais fácil. Então, qualquer um de nós temos a chance de ser escravizados pelas redes sociais se não nos policiarmos, se não nos conhecermos. Então, porque o motivo da minha fala é, nós estamos aqui o tempo todo falando da escravização da rede social, mas como vencer isso, né? O que eu tenho que fazer? Então, essa é uma opinião do Alan, não li isso em lugar nenhum, tá? No sentido assim, essa é uma formação da minha, do que eu acho. Opinião pessoal. Opinião minha. Para você vencer qualquer tipo de escravidão mental, você precisa se conhecer. E aí, tem um cara que veio nessa terra, que se você conhecer ele mais profundo, você se conhece, que chama Jesus. E aí, qual é o maior ensinamento que Jesus deixou nessa terra? Caridade. E o Espiritismo, Allan Kardec, tão iluminado, trouxe fora da caridade não há salvação. Então, quando você falou de depressão, eu passei um período sério, eu tive depressão, fiquei 3 meses sem trabalhar. E o que me salvou foi caridade, remédio, psicólogo, exercício físico e sol. Eu consegui, a psicóloga falou para mim, olha, em menos de 6 meses, pelo quadro que você está, você vai dar o primeiro passo. Eu falei, não, eu não posso admitir isso. Eu não admiti. Não pode dar esse luxo, né? Eu não admiti que eu ia demorar no mínimo 1 ano para começar a voltar à vida que eu tinha. Eu falei para ela, olha, doutora, eu entendo o seu diagnóstico, mas eu farei de tudo. E aí, o que me salvou naquele momento, caridade, exercício físico, médico, remédio e atividade física. Então, se alguém estiver nos ouvindo, se essa mensagem chegar a alguém que está passando por esse momento, primeira coisa, fuja da rede social do infinito. Se você quiser ir para a rede social, vá com intenção. Eu vou ali assistir um vídeo X, um vídeo bom e mais nada. Depois, claro, com a ajuda médica, orientação profissional e doar-se. Porque quem doa recebe muito mais. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão comentando nas nossas redes sociais. A Alessandra Santos, a Fátima Daniela, o Peninha Cabral, Eni Franco Carvalho, Letícia Souza, João Batista e Maria Madalena. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar nos acompanhando. Alan Paixão, podemos considerar o uso indiscriminado das redes sociais como um novo normal? Ou essa atividade tomará outros rumos no futuro? Eu quero a sua resposta como publicitário e como espírita. Travou os dois aí dentro? É porque assim, para eu falar disso, eu queria começar falando de evangelização. Fica à vontade. Por quê? O futuro o futuro adulto, ou o adulto do futuro, são nossas crianças, como um dia nós fomos crianças, somos adultos hoje. As crianças, naturalmente, elas chegam nesse mundo mais preparadas para a tecnologia do que nós estávamos ou do que nós somos hoje. Isso é fato, É só você olhar uma criança de 2 anos manuseando um celular, ensinando pessoas de 40 anos, 30 anos aí tranquilamente. Bom, por que eu estou falando isso? Porque assim como as drogas lícitas, como o cigarro, a bebida ou qualquer outra droga lícita que tem aí, que as pessoas fazem o uso indiscriminado, de forma inconsequente, eu penso que isso também acontece principalmente, pode acontecer, ou já está acontecendo,
principalmente porque os adultos não têm a consciência do quanto isso vai impactar nos seus filhos. Então, então eu devo proibir os meus filhos? Não, porque se você proibir, você vai incentivar às vezes, né? Porque você vai incentivar e você vai desconectar uma pessoa do mundo e vai ficar uma pessoa alienada. Não é isso que eu estou dizendo. Ensine, primeiro, aprenda como usar a rede social, como pai, para dar o exemplo. Depois, ensine o seu filho como usar a rede social para que isso não vire um uso indiscriminado. Ou de uma forma tão agressivo que você vai literalmente perder o seu filho. Não tem aquela questão de perder os filhos para droga? E você pode perder seu filho 2 vezes. Para o celular e para as drogas. Porque talvez, se ele não aprender a usar essa ferramenta que eu vejo, do meu ponto... Eu tô falando que é o Alan espírita. Agora, falando do Alan publicitário, do meu ponto de vista, eu acho essas ferramentas fantásticas, do ponto de vista de comunicação. É incrível o quanto... O potencial, né, e a genialidade intelectual disso. Ponto. Agora, voltando aqui do Alan espírita, né, tô transitando tipo os dois... Anjinho e Capetinha. Anjinho e Capetinha. Então, assim, eu penso que a gente tem que, assim como você tem que dar evangelização para o seu filho, para que ele cresça e tenha lá no fundo o que acionar, o que acessar quando as dificuldades aparecerem, você também tem que ensinar o seu filho a usar a rede social, porque senão ele não vai saber. Só que para ensinar tem que aprender, né? Tem que aprender primeiro, porque nós adultos muitas vezes não estamos sabendo usar. Você acha ou você sabe se existe alguma consequência espiritual para as pessoas que se tornaram escravas das redes sociais? Bom, eu volto a falar, eu não tenho nenhuma informação oficial, isso é tudo o que eu penso. Opinião pessoal. Depende do que... Depende não, eu acho que eu vou tirar a palavra depende. Eu penso assim, Deus deu para nós o livre-arbítrio, ponto. Então, eu vou ser, né, não é julgado, né, porque Deus não julga, mas eu vou ter resultados do que eu fizer, lei de ação, reação. Você vai colher o que plantar. Vou colher o que eu plantar. Então, se eu me escravizo em qualquer vício, eu terei consequências do meu livre-arbítrio, do meu plantio, da minha plantio e colheita. Então, do ponto de vista espiritual, se você se escravizou ao ponto de ter uma crise de ansiedade e morrer de infarto, ou uma crise de depressão porque você ficou vasculhando a vida das pessoas que tiveram mal e você não perdoou e isso te gerou uma depressão, né? E você ter algum problema de saúde por causa disso, sim, você vai ter problema espiritual. Como qualquer outra coisa que você fizer na sua vida. Só para complementar, e aqui eu vou dar uma opinião como espírita, muita gente acha que fazer o mal é só praticar um ato ruim. E não é bem isso. Muitas vezes, ou invariavelmente, lá no quarto, deitado na cama, com a luz apagada, com a porta trancada, mas com o celular na mão, uma pessoa pode fazer muito mais mal ali do que estivesse na rua. E lembrando que a lei de causa e efeito, ela nos abraça a todos, indistintamente, em todas as situações. Uma mensagem falsa que eu repasso pode acabar com a vida de uma pessoa. Uma notícia ruim, uma fofoca, que é o que mais tem em rede social, que eu acho que aquilo ali, como diz a meninada, é um babado que vai bombar. E às vezes não vai bombar, explode a vida de uma pessoa. Destrói um lar, destrói um casamento, destrói um emprego, destrói uma paz interior, destrói uma felicidade. Não nos iludamos.
Cada um que faz isso tem a sua cota à parte de responsabilidade e vai responder para a lei. Sim. Então, assim, se eu repasso uma mensagem, mesmo que a minha intenção não seja de fazer o mal advindo de algo que eu faço, vai para minha conta. Então é bom que a gente encerre o programa hoje com essa mensagem, com esse dado, para que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Quantas pessoas repassam fotos de crimes, de acidentes? Tanto é que virou proibição legal. Mas eu acho que a pessoa nunca se tocou. E se eu pegasse o meu celular, abrisse meu WhatsApp e tivesse ali a foto do meu irmão, do meu pai, como eu me sentiria? É assim que você tem que pensar, porque é assim que vai sentir a pessoa que você vai ajudar a chegar lá na frente. Falar mal de alguém, replicar mensagens que falam mal, o próprio cancelamento, né? Ah, não vou com a cara do Alan, eu te cancelo e arrebanho os meus amigos para te cancelar. Mesmo que isso não te cause mal, mas te cause uma depressão, como acontece com muita gente, eu tenho a minha cota à parte perante a lei em relação a isso. E vou ter que responder. Com certeza. E uma boa intenção com o celular desse na mão, você pode fazer grandes transformações boas no mundo. Assim como o contrário também é verdadeiro e pode virar uma arma na sua mão. Então pense bem quando você for fazer alguma atitude E me veio uma coisa aqui na cabeça agora que eu acho que é mais importante ainda. Não é só repassar a fofoquinha, não. Aqueles vídeos que se faz ensinando a abortar, ensinando a praticar adultério, ensinando qualquer tipo de prática perniciosa, ruim, criminosa. Se eu posto lá uma frase que apoia, por exemplo, o aborto ou o suicídio, e, sei lá, 50 dos meus 1,5 milhão de seguidores fazem aquilo, meu alcance foi muito grande. Ou, se uma pessoa apenas faz um aborto porque eu influenciei, a minha responsabilidade é gigantesca, porque foi uma morte covarde que eu botei na minha conta. Então, também tem que se pensar muito antes de começar a adotar bandeiras, a defender ideologias, a ensinar coisas nas redes sociais. Porque eu, Carvalho, eu penso que se você tem 100 seguidores, são 100 vidas que você tem a chance de influenciar elas. Se você tem 1 milhão de seguidores, são 1 milhão de vidas que você tem condição de influenciar elas. Então, por que não influenciar para o bem? E é importante também pensar em coisas que parecem inofensivas. Por exemplo, se você faz uma... Eu já vi muito espírita fazendo dancinha, rebolando, mostrando o bumbum na rede social. Nossa, mas eu não tenho nem mais liberdade de me expressar? Bom, tem que entender o que... Né, você tem essa liberdade, você tem esse direito. Agora, aqui nós estamos falando da consequência. O que você primeiro, causa nas pessoas. Qual a energia você está atraindo para você quando você faz isso? Né? Então, em que você sintoniza? Em que você sintoniza. Segundo, qual a influência, porque eu tô rebolando aqui, mas só adulto vai ver. Quem garante que do outro lado tem uma criança assistindo? Então, e esse recado eu quero deixar... O pior é colocar as filhas para fazerem. Eu já vi muita gente fazendo isso. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu também já tive o meu passado não tão tenebroso. Bonito. Porém, depois do momento que você tem a consciência disso, porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso tendo a consciência, lembre-se que o peso e medida para você é dobrado. Né? Para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, lembre-se que isso tem peso e medida
diferente. Alan, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Não fechamos as perguntas, mas não vou te pedir para vir novamente, porque eu sei que você tem seus compromissos. Estou à disposição. Na próxima, te agradeço muito e pode ficar tranquilo, daqui a algumas semanas ou meses você vai ser convidado para outro tema. Com o maior prazer. Você já pode enviar suas perguntas para o nosso chat, para o nosso WhatsApp, porque na próxima quarta-feira a gente faria a segunda, mas agora é a terceira parte do programa, onde nós respondemos as perguntas dos ouvintes. Então você já pode enviar as suas perguntas sobre o tema, que nós buscaremos as melhores fontes, sejam elas científicas, sejam elas espíritas, para que nós possamos trazer a melhor resposta. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, rogamos a Jesus para que possa nos iluminar essa nossa humanidade da qual fazemos parte, despertando a responsabilidade, o amor e também nos fortalecendo para que nós possamos resistir ao mal, enfrentar os problemas, as adversidades, as investidas do mal de maneira reta, proba, honesta, tendo sempre como norte o Evangelho do Mestre. Muito obrigado mais uma vez, Jesus. Muito obrigado a você, ouvinte. Obrigado, Alan. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Um abraço.